Sou esposa do Eric, estamos juntos há 25 anos. Meu primeiro namorado, sou a primeira namorada dele também. Ele sempre me impulsionou a buscar o melhor para mim. Prestei o vestibular, passei e a gente pagava essa faculdade com a ajuda do salário dele. Ele ia trabalhar a pé para me dar o dinheiro do vale transporte dele, para eu conseguir completar minha faculdade. E aí a gente foi ali buscando muitos sonhos juntos. E hoje eu só tenho gratidão por ter encontrado, eu nem falo marido, um namorado, é um parceiro de vida. Tenho muito orgulho de você, Eric. Olá, eu sou a Kelly, sou esposa do Eric. Estamos juntos há 25 anos. Nos conhecemos na época da escola, aos 15 anos, no bairro da Santa Terezinha, numa escola pública chamada Carlina Caçapava de Melo, onde a gente estudava nessa época. O conheci jogando futebol, ele estava numa quadra, ele era goleiro, e uns amigos nossos em comum nos apresentaram, enfim, e a gente começou a namorar a partir de então. O meu primeiro namorado, sou a primeira namorada dele também, e a gente cresceu junto, né? As pessoas às vezes perguntam, vocês estão tanto tempo juntos desde novinho? Eu acho que o que fortaleceu talvez a nossa relação, da gente ter conseguido sustentar tudo isso há tanto tempo, foi esse crescimento juntos, né? Nós temos uma história muito parecida. Ele foi criado pela avó dele, eu fui criada pela minha avó também. Perdi minha mãe aos 13 anos e fui morar com os meus tios. Ele também, na época que a gente se conheceu, morava com os tios dele. Nascemos na mesma maternidade, no Hospital Bartira, em Santo André. Moramos a nossa infância no Nordeste, ele em Pernambuco e eu na Bahia. Então a gente tem muita coisa em comum, né? E aí eu falo que Deus nos uniu para sustentar um ao outro numa fase difícil que é a adolescência, a formação do jovem adulto, né? Então nos conhecemos ali com 15 anos, namoramos nessa fase, depois a gente começou a querer ser inserido no mercado de trabalho. O Eric era engraxate na GM, eu estava buscando um emprego porque, como todo adolescente quer ter suas coisas, eu morava na casa dos meus tios e consegui um emprego como menor aprendiz no CLASA, né, no Casa Lions de Santo André, trabalhando como menor aprendiz no Hospital Brasil. E ele conseguiu também um emprego registrado de entregador de panfleto na época. Eu estava me preparando, óbvio, para ter uma profissão. Eu continuei, né, como menor aprendiz, porque depois de um tempo, quando a gente ficava maior de idade, eles registravam, então você tinha que fazer um bom trabalho para ganhar o registro, né, CLT. E aos 18 anos eu fui registrada dentro desse hospital e eu decidi fazer uma faculdade. Foi quando ele também tinha completado 18 anos, só que a gente teve que escolher quem ia estudar primeiro, porque um ia ajudar o outro. E aí o Eric, como toda a minha vida foi, ele sempre me impulsionou a buscar o melhor para mim. Ele disse para mim na época o seguinte: você vai fazer primeiro, porque você já está bem colocada no mercado, já está numa empresa bacana, e a gente vai fazer esse esforço de você fazer a sua faculdade. Então, prestei o vestibular, passei, e a gente pagava essa faculdade com a ajuda do salário dele. Ele ia trabalhar a pé para me dar o dinheiro do vale transporte dele, para eu conseguir completar minha faculdade. E como ele pegava, um dos ônibus era intermunicipal, tinha uma tiazinha que vendia lanche na frente da faculdade e ela aceitava esse vale transporte. Então eu comia também esse lanche de pão com carne louca tão famoso lá da faculdade com a ajuda dele, né? E aí a gente foi ali buscando muitos sonhos juntos, até que ele também, a mãe dele, eu sou muito grata à minha sogra. Acho que ela foi também como uma mãe, para mim ainda é como a minha mãe, né? A ausência de uma mãe na nossa vida, principalmente estruturar
estruturar, né, na nossa fase de adolescente, uma vida, para ter essa vida adulta, ela foi muito importante para a gente. Minha sogra varreu muita rua para o Eric conseguir pagar o curso de técnico de enfermagem dele, que ele decidiu seguir pela profissão de saúde. Logo quando ele perdeu a avó dele, ele se sentiu incapaz de fazer algo por ela. Então, a minha sogra trabalhava na Vega Sopave, era varredora de rua, e ela ajudou ele a pagar esse curso de auxiliar de enfermagem. Ele conseguiu um emprego de auxiliar de enfermagem e ele trabalhava também ajudando uma ONG da área da saúde nessa época. Com os dois trabalhando, ele começou também a faculdade dele de enfermagem. Nós viemos a nos casar em 2006. A gente casou aí depois de 10 anos de namoro, né? Vale até um parêntese aqui que na época do casamento também a gente contou com a ajuda de muitos amigos para ter o nosso tão sonhado primeiro imóvel, primeiro apartamento, onde todos nos presentearam com os móveis, enfim, pessoas muito queridas que eu levo para sempre para minha vida, né? Até a lua de mel, uma amiga minha emprestou o carro dela para a gente passar a lua de mel no litoral norte aqui de São Paulo. Então são coisas que a gente nunca vai esquecer, né? A gente frequentava muito a igreja também da nossa comunidade, que é a paróquia da Santa Terezinha, onde a gente frequenta até hoje também. Nos casamos lá. Depois de 4 anos de casado, a gente compramos nosso primeiro apartamento na Avenida Loreto, no condomínio Atlântico Sul, no Jardim Santo André. Moramos lá por 5 anos. Com 4 anos de casado, eu consegui engravidar da minha filha. Era um desejo, um sonho nosso incrível. Como a gente não teve essa estrutura de família, a gente queria sentir de verdade o que era ser um pai e uma mãe, né? E eu engravidei da minha filha. Foi uma gestação muito difícil. A gente enfrentou aí 9 meses de muita luta, muita batalha. Nossos amigos próximos sabem muito bem como foi. E contando toda essa trajetória para vocês, eu começo a resumir talvez o Eric em algumas palavras. Uma delas, eu acho que a principal, é a coragem. O Eric é um cara muito corajoso, que muitas vezes enfrentou muitas batalhas na vida dele, como qualquer brasileiro, mas é uma pessoa, além da coragem dele que ele tem, né, eu falo que às vezes ele é até audacioso, né? Ele me ensinou algumas questões de que eu não deveria aceitar ninguém que me falasse que eu não podia, né? Ninguém que desmerecesse tanto a mim quanto as pessoas que ele ama, porque ele tem certeza e ele sempre nos encorajou dizendo que nós somos capazes de qualquer coisa que nós conseguimos.